É o texto da nossa reflexão. Eu vou te convidar do versículo 16 ao versículo 18, tá ok? Nossa reflexão está em Lucas 8, 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, Senhor da palavra, tenha liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Nós fazemos anotações, pesquisa, mas a palavra que nós queremos é que vem do Senhor. Então, orienta o nosso coração, para que possamos, Senhor, de um ponto de partida, chegar no alvo, que é Cristo Jesus. A vida eterna com Ele é o que queremos, Senhor. Então, abençoa-nos com a tua palavra, Espírito Santo. Tenha primazia no nosso meio, porque o nosso desejo primordial é buscar o teu reino e a tua justiça, porque sabemos que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, segundo diz a tua palavra. Nós oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tu pode dar no glória a Deus aí, irmão? Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O tema que eu vou compartilhar com vocês, bem objetivo, chama-se ponto de partida. O tema é ponto de partida. E nessa introdução, é necessário, eu quero compartilhar com vocês, que é necessário os filhos chamados por Deus, que eles passem da fase de ponto de partida em direção ao alvo. Precisa mudar de fase, né? Em pessoal, é uma linguagem muito comum, essa questão de mudar de fase, né? Uma linguagem bem contemporânea. É preciso avançar. Romanos 12, 9 vai dizer que o Senhor espera e o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Não é isso? Então Deus espera que os filhos de Deus se manifestem. Toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Então o desejo de Deus é que o poder da glória de Deus seja apresentado no mundo a partir da manifestação dos filhos de Deus. Amém? Então Deus espera que os filhos de Deus se manifestem. Então o Senhor Jesus é o nosso exemplo quando disse a Maria que não era a hora dele naquele momento em que Maria falou, Jesus, né? No casamento faltou vinho, falou, Jesus, faltou vinho, né? E tal, ele falou, mulher, né? Não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus sabia que não era chegada a hora dele de se manifestar. Amém? Então ele sabia o ponto de partida. Então ele sabia que não era a hora dele se manifestar. Ele também, nessa perspectiva de dar esse exemplo para nós, espera que nós também entendamos que há um ponto de partida. Há um ponto de partida. É importante ter esse entendimento. Entretanto, o cristão e a igreja foram criados por Deus e ambos receberam uma direção e uma meta. Assim como Cristo recebeu uma direção e uma meta, nós também recebemos uma direção e uma meta. E todo ensinamento no mundo, irmão, do professor secular, do docente, ele naturalmente, né, é o mais comum, ele tem um começo, ponto de partida, um meio, né, os professores de plantão sabem disso que eu estou falando, e um fim, né, em relação ao discente. Ele tem um projeto. E na perspectiva espiritual, que é a igreja de Cristo, seja qual for a igreja séria de Cristo, é o docente, que é o Senhor, que vai ensinar o discente, que é o discípulo.
Então, o pastor, o irmão, a irmã, líder espiritual que seja, ele não tem como traçar um começo, um meio e um fim na caminhada espiritual desse irmão. Por mais que ele se esforce compartilhando a palavra, por mais que ele se esforce compartilhando o discipulado em casa, por mais que ele se esforce no conhecimento espiritual para compartilhar, o começo, o meio e o fim na dimensão espiritual é Deus que sabe, é Ele que projetou, e na minha vida é diferente da tua. Eu posso estar aqui compartilhando a palavra, você tendo um começo do tempo que tu chegou na caminhada junto com outros irmãos na mesma época, os irmãos tendo um começo, um meio e um fim estabelecido por mim aqui, entendendo todo o ensinamento para vocês, ou um discipulador dia a dia com vocês na célula, ou um discipulador na escola dominical, mas a compreensão e o crescimento é paulatinamente estabelecido, é Deus que estabeleceu e é você que tem que tomar posse. Eu não posso dizer que a estratégia de discipulado que eu tracei de começo, meio e fim para a tua vida foi o suficiente para tu chegar onde Deus queria que você chegasse, né? Na perspectiva espiritual secular, você prepara uma linha temática, um projeto, e aí faz a sua emenda, bota todo mundo para estudar, e dia da prova cada um que aprende a estudar. Mas no reino de Deus não é assim. Por isso que na nossa caminhada, uns desenvolvem dons para um lado, outros dons para o outro, outros crescem tanto no dom, outros crescem tal, mas essa dimensão de aprendizado e essa quantitativa de aprendizado para a tua vida, quem estabeleceu foi Deus, e você tem que se interessar por isso para o seu crescimento. Tá? Então é necessário que a gente compreenda isso. Os discípulos chamados por Deus são aqueles que vão se posicionar para receber. A igreja foi criada por Deus para isso. Esta é uma das prioridades da igreja, que Deus criou a igreja. Para quê? Para ter esse sentido de comunhão, de celebração, de compartilhar a palavra do Evangelho, e nesse sentido de compartilhar, cada um absorve da sua maneira, porém tem que estar em Deus se fortalecendo para entender aonde é que Deus quer que você chegue na sua vida. É necessário ter essa interpretação. Para isso que a igreja existe como uma das prioridades da existência da igreja. É nesse sentido, irmão, de crescimento e manifestação de homens e mulheres de Deus, que vou compartilhar com vocês aqui a revelação bíblica referente a esse texto dessa parábola da candeia. E nesse primeiro tópico que eu quero compartilhar com você, eu quero que você trace na tua mente, no teu coração, ou você anote, se a candeia foi acesa, não foi para ficar apagada, amém? Bem redundante. Se ela foi acesa, é para ela o quê? Aparecer. Amém ou não amém? Tem que pesar bote bem simples, né? Se ela foi acesa, é para ela aparecer. Ao lhe acender, o Senhor acionou um botão que é o ponto de partida. É o ponto de partida. O dia que Deus te acendeu, junto com outros, uns batizam juntos, né? Foi batismo para um monte de gente junto, né? Muito tempo, quando você se batizou com um grupo, muitos avançaram mais, outros avançaram menos. Isso vai muito do perceber o que Deus está ministrando no teu coração, qual é a emenda que Deus tem na tua vida e aonde Deus quer te levar. Isso vai precisar de intimidade com Deus. Necessário é intimidade com Deus. Então percebam a iluminação trazida por Cristo, que até o casamento de Caná da Galileia, como eu falei na introdução, ele não era o momento de se manifestar. Até o momento da Páscoa, ali, da quinta-feira da Paixão, né? Antecedente anterior à Páscoa, Jesus não podia ter, embora tenha feito muitos milagres até ali, ainda tinha outras manifestações ocultas que precisavam acontecer ainda. Ele fez muitos milagres até a Páscoa, até a quinta-feira da Paixão. Mas até aquela quinta-feira da Paixão, no Getsemane ali, ele foi traído e tal, e quando ele instituiu a ceia, todo esse processo de instituição de ceia e ser traído, todo esse processo, irmão, gerou um tempo de revelação, mas ainda que ele instituiu a ceia, foi uma outra revelação para o povo de Deus. Até do momento que ele, do casamento de Caná da Galileia, que ele faz o primeiro milagre, até o dia que ele institui a ceia na quinta-feira da Paixão, não tinha a revelação ainda da ceia. Na ceia ele traz uma outra dimensão. No momento em que Jesus passa pela cruz do Calvário, vem, se ressuscita, ele abre uma visão que é um caminho de vida eterna para nós, outra revelação para nós.
Então, é um passo a passo que teve um ponto de partida. Agora, se você não entendeu o ponto de partida na tua vida, você vai ficar numa inércia, vai ficar numa passividade e não vai avançar. Se você achar que é suficiente que o pastor te ensina aqui, ou que é o suficiente que o discipulador te ensina, e você não busca intimidade com Deus, você não vai chegar onde Deus quer te colocar. Porque é preciso saber que tem um ponto de partida. É preciso saber de onde você está partindo. É necessário isso. É nesse sentido que nós precisamos crescer. Falo sobre a vida cristã em sua essência. Vejamos o sacramento. Também são pontos de partida o sacramento. O batismo é um ponto de partida da vida de você cristão. Ali você começa, né? Ali Deus te chamou, te batizou, é um ponto de partida. Não vai ficar só com as águas do batismo na tua vida. Por quê? Após o batismo, tem outro ponto de partida que vem na tua vida, é o quê? É Santa Ceia. Porque você participa do batismo como um sinal da graça de Deus na tua vida, visível na tua vida, que hoje está começando o processo. Só que esse processo, ele é retroalimentado com a Santa Ceia. Porque o batismo é uma coisa pontual e única na tua vida. A Santa Ceia é a condução da tua vida para a eternidade com o Senhor. Não existe uma coisa sem a outra. Não dá para fazer só uma e não fazer a outra. Porque ninguém pode, segundo a palavra, participar da ceia se não participou do batismo. Não é isso? Não tem jeito. Para participar da ceia, tem que participar do batismo. E quem participa do batismo precisa saber e entender que não dá para participar só do batismo e não participar da ceia. Porque o Senhor diz na sua palavra que quem come do meu corpo, bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Então, no momento que você se batiza, é um ponto de partida, que você não consegue manter o controle sobre isso. Você vai ter que participar da mesa do Senhor, que é outro ponto de partida, que é presente, mas que aponta para uma futura esperança, que é a vinda do Senhor Jesus. Então, a vida cristã não é uma inércia, é um movimento de santificação, porque é preciso confessar os pecados para participar da mesa do Senhor. E o batismo é a purificação do pecado adâmico, original, até o dia do batismo. Dali por diante, as tuas falhas, as tuas mazelas, as tuas fraquezas, tudo você vai purificando, né? A cada mês que você vai andando na tua vida cristã, a cada dia, você vai avançando e vai participando da mesa, confessando o seu pecado, participando da mesa, confessando o seu pecado não antigo, mas pecado novo no seu tropeço, no meu tropeço na caminhada. Então, não dá para ter uma coisa sem outra. Assim é a igreja. Porque você não consegue ser igreja sem participar da mesa. Porque a mesa do Senhor não foi instituída por uma pessoa só. Jesus não ceou sozinho. Ele ceou por discípulos. Porque o corpo de Cristo é um corpo com membros. Então ninguém, já falei de manhã, ninguém é membro sozinho do corpo. Um membro sozinho não tem vida. Um corpo sem um membro tem vida, mas um membro sozinho não tem vida. Então, quando você participa da mesa, quer dizer que você faz parte de um corpo. E para fazer parte desse corpo que a mesa nos proporciona, você tem que passar pelo batismo. Não tem jeito. E a igreja foi criada por Deus para isso. Quando a igreja não é um espaço físico, a igreja é a reunião dos santos de Deus. Quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali tem Santa Ceia. Ali o Senhor está presente. Então não se esqueça disso. Então, esse processo de startar, como diz o versículo 16, ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Deus não te acendeu e te chamou para Ele e te batizou e te colocou para comer do corpo e do sangue dele, beber do sangue dele, para você ficar apagado, para nós ficarmos apagados. Por isso que a gente sai por aí anunciando a graça de Cristo Jesus. Essa consciência é clara, não dá para ficar apagado. Fala para o teu irmão, você não pode ficar apagado. Me ajuda a pregar aí. Meu nome é. O batismo e o sacramento acontecem por causa do Evangelho de Cristo. Acontece na igreja.
Volto a dizer, a igreja não é espaço físico aqui. A gente, glória a Deus, nós temos espaço próprio aqui. Mas não é espaço de igreja, é a reunião dos santos filhos de Deus. Lembre-se disso. Então, primeiro, se a candeia foi acesa, não foi para ficar apagada. Se ela foi acesa, não foi para não aparecer. Segundo, se a candeia foi acesa, deve ser posta em lugar de visibilidade. Bem pedagógico, bem simples. Foi acesa, irmão, é para ser visto. Você viu, versículo 17, que segue: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. No momento que acendeu, irmão, é para aparecer. Já foi dada a largada. Nossa vida cristã é assim. Como quem acendeu é quem dará a visibilidade. E o papel da igreja e o lugar da pregação é esperar que Deus fale face a face com aqueles que Ele chama. O pregador, nesse sentido, irmão, é como se estivesse num túnel, num trem, no trilho. Ele está pregando a palavra num ambiente tenebroso, num túnel escuro, mas tendo em vista um imenso clarão que está se aproximando, que é a esperança do Senhor que está vindo. Então o pregador, ele prega o evangelho no espaço do grupo onde está a igreja, onde pessoas são batizadas, onde pessoas participam da mesa do Senhor, e aqueles que estão desesperançados ou que não conhecem essa verdade, o pregador não para de pregar, porque ele está entendendo que está num ambiente que não sabe para onde está indo essa mensagem, ele não sabe que está chegando essa mensagem, mas o trem está em movimento, num túnel escuro que eu não sei para onde está indo, mas eu estou vendo um clarão lá na frente, e eu estou aproximando cada vez mais daquele clarão, e quem está indo comigo na mensagem vai chegar no clarão e vai clarear também no poder do Espírito Santo. Então é uma mensagem de esperança. O pregador, como docente, não sabe o processo que está acontecendo, não pode mensurar o passo a passo, começo, meio, fim. Mas o Espírito Santo, que usa o pregador, porque a palavra é de Deus, sabe cada coração, sabe cada estação que está no seu coração, cada etapa que está, para que você comece a brilhar logo, logo em nome de Jesus. A mensagem da fé desperta os ouvintes da fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o pregador do Evangelho está sempre crendo que essa luz vai alcançar esses corações que vêm à igreja, porque entende o motivo pelo qual Deus a criou, e que também o criou, e que cada vez mais está lhe ajudando a iluminar mais a sua candeia, cada vez mais ficar acesa, reluzente, para brilhar, porque se a candeia foi acesa, deve ser posta em lugar de visibilidade, deve brilhar a glória de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceiro ponto: uma vez acesa, iluminando cada vez mais, as coisas ocultas não permanecerão mais em sua vida. A candeia que estava acesa, escondida, irmão, não é possível isso. No momento que ela vem para a luz, nada mais fica escondido. Até coisa que tu desconhecia de você, soltou na sua mente, no seu coração, e tu colocou para fora em nome de Jesus. Aí tu participa da mesa do Senhor, mais santo esse mês do que no mês passado, porém menos santo do que no próximo mês. Porque a glória de Deus vai brilhando na tua vida a cada vez mais, igual a aurora, até se tornar dia, maravilhosamente dia, gloriosamente dia, com o sol raiando do Senhor, em nome de Jesus na tua vida. Deus, tu pode aplaudir o glória, glória. Conclusão, irmão. Conclusão. 1, 2, melhor falar no microfone, né? Antes da conclusão, eu quero falar e vou terminar aqui. Do ponto de partida que fomos chamados na história da igreja, irmão, lembra-se disso, e da humanidade, nós não ficamos parados ou apagados.
mas vamos tornar-nos reflexos da luz de Cristo. Para todos que andam em trevas, sem ter a fé no passado e no futuro, nós temos fé no passado de Cristo, na nossa vida, no futuro que virá, e vamos ser instrumento para incendiar corações em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero concluir dizendo aqui, irmão, versículo 18, que é o outro versículo aqui. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Na parábola, irmão, do trabalhador de Efésio, o trabalhador da vinha, os judeus receberam a vinha que é do Senhor, que arrendou a eles, diz a parábola. E eles pegaram, quando o Senhor veio buscar a parte dele da vinha, o valor dele, eles não permitiram que o Senhor levasse através dos seus servos e maltrataram e matavam os seus servos. Aí o Senhor enviava outros servos e matava os servos. Até que ele manda o filho também, porque maltrata o filho. Aí o Senhor pega aquela vinha que era arrendada e falou: vou dar para outro povo. E esse povo somos nós. O povo judeu não quis. A vinha era do Senhor, que deixou com eles. A vinha também não é nossa, o Senhor deixou conosco. Eles não desfrutaram da vinha, mas nós estamos desfrutando da vinha. Nós vamos, e o Senhor, no dia que Ele vier buscar o seu fruto, no tempo certo, temos que pagar nossa parte da vinha, pela graça de Deus, Ele vai nos dar bênção sob medida para poder responder à altura ainda. Mas não deixe de fazer a sua parte, porque precisamos sair do ponto de partida. Precisamos saber onde nós estamos, meu irmão, onde nós estávamos e para onde nós queremos ir. O crescimento do cristão, do homem e da mulher de Deus, é saber: hoje eu estou assim, mas daqui a tanto tempo eu vou estar de tal forma, e no final eu vou chegar no alvo que o Senhor preparou para a minha vida. Queira partir da inércia, queira partir para a direção que o Senhor tem para a tua vida, queira avançar em espírito e em verdade, no poder que há no nome. Não negocia isso em nome de Jesus. A palavra é muito forte esse finalzinho, irmão. Vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter. Porque o que julga ter? Porque a vinha é nossa. Ele arrendou para nós, né? Ele fala assim, ó: usufrui aí, usufrui aí, à vontade. Mas vai chegar um dia que eu vou pedir o fruto. E o Senhor voltou para pedir o fruto para o judeu, eu não tinha. Irmão, essa verdade é tão profunda, as pessoas entendem mais um pouco menos sobre isso, mas os escribas fariseus ficaram tão furiosos que eles entenderam que o Senhor falava isso para eles: estou tirando de vocês e estou levando para outros. Eu dei a vocês e vocês não quiseram, eu estou levando para outros. Mas eu quero, Senhor. Tu quer, em nome de Jesus? Eu estou aqui, Senhor. Eu sou o trabalhador da vinha que não é minha, Senhor. Mas vou usufruir, vou me beneficiar. E quando o Senhor buscar o fruto, o Senhor vai ver transformação na minha vida, o Senhor vai ver santificação na minha vida. E vai ver que eu já avancei do ponto de partida, já estou avançando para o alvo.